Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 30 de julho. Agora 20 horas e 17 minutos aqui na Espanha, no Brasil 15 e 17 da tarde. Eu vou começar pelo gráfico mensal, porque é a primeira vez desde abril que a gente vai fechar um candle no mensal aqui no Heiken Nash com o fundo ascendente em relação ao candle anterior. Gente, o próximo candle que vai se desdobrar aqui no Heiken Nash já vem com um mega engolfamento. Vocês vejam que o corpo real desse candle vai fechar, porque o Heiken Nash ele calcula a abertura, o fechamento, o corpo real, a extensão, com base numa média ponderada ancorada na abertura e fechamento do candle anterior. Vocês vejam que a base do corpo real desse candle aqui, que está se encerrando agora, amanhã, dia 31 de julho, ficou em 21 mil e pouco. A BTC já está 24.521. A não ser que a gente caia em 24 horas para baixo de 17 mil dólares, aí sim a gente não faria um fundo ascendente em relação ao candle anterior. Ou seja, vem um engolfamento forte. O corpo real desse candle que vai surgir agora em agosto já vai ser totalmente engolfado pelo candle anterior. Vocês vejam que quando esse esgotamento aqui de fundos que deixam de ser descendentes aqui no mensal começam a ficar ascendentes, com o engolfamento já é reversão de tendência. Lembrando que aqui no mensal a inércia movimentacional é muito maior. E vocês vejam que mesmo com toda essa brutal corretiva da BTC, caindo de 69 para... chegou a fazer a mínima em 17.592, vocês vejam que com toda essa corretiva, a nuvem de Shimoku segue com uma espessura esverdeada interessante e querendo abrir aqui uma boca de jacaré. Então esse engolfamento proporcionado pelo candle que vai surgir agora em agosto, com certeza é o estopim de um mega movimento de alta. Muita calma nessa hora. Aqui no semanal a gente percebe essa movimentação de forma mais clara. O candle que vai surgir agora a partir de segunda-feira, né? Depois de amanhã, já vai vir com um corpo real bem protuberante, bem acima, protuberante em relação à MM200, bem acima da MM200. Vocês vão reparar que esse pavio aqui da semana anterior, que começou em 25 de julho, que fez a máxima em 24.676, a gente já vai estar praticamente abrindo próximo da máxima no candle que vai se desdobrar a partir da próxima segunda-feira. Olhem o RSI estocástico no mensal, como ele está no limbo, o indicador está no zero, então não tem mais para onde cair, e esse engolfamento com certeza é o início dessa reversão de tendência. E é bem possível que a gente já tenha desenhado o fundo dessa história correcional. Aqui no diário a gente superou esse topo aqui de 20 de julho, em que a gente fez a máxima em 24.276. Agora hoje a máxima foi 24.668. Só falta agora a gente superar a linha superior da nuvem de Shimoku para aí sim explodir em direção a essa camada congestional subsequente. Na projeção, a nuvem está estreitando bastante. Tudo leva a crer que durante a próxima semana a gente vai protagonizar o transpasse de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku. Na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, a gente está voltando para o game, a gente está um pouco acima da última lower. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente segue estressando a upper aqui, e o que indica que a virada de VWAP mensal vai ser brutalmente ascendente. Lembrando, gente, que a VWAP mensal que vai se desenhar agora em agosto já vai começar aqui, ó, num patamar de 24, talvez 25 mil. Vamos ver como vai se desdobrar até a virada da VWAP de domingo para segunda. Lembrando que a VWAP mensal exerce uma natural força gravitacional que vai aprisionar o preço nesse patamar de 24, 25 mil dólares. No intraday, a BTC foi didática. Hoje, os assinantes da sala de sinais viram que os sinais fecharam rapidamente, justamente porque a BTC estava didática hoje. Ela lambia a upper, voltava para VWAP, lambia a lower, voltava para VWAP, lambeu a lower, voltou para VWAP, lambeu a upper, voltou para VWAP, e a gente pegou essas saídas religiosamente com lucro no bolso. Gente, tem muita coisa acontecendo. Agora a Binance Coin, a BNB, atinge um novo máximo histórico contra a BTC. Isso é outro sinal fortíssimo de fundo. Quando essas altcoins ali do top 10 começam a promover
all-time highs, máximas históricas contra a BTC em satoshis, né? Isso é outro indício forte de fundo, demonstra que uma out-season fortíssima está se desdobrando, como eu reportei ali na minha análise sobre a dominância da BTC, e a BTC e Ethereum estão indo em direção ao melhor fechamento de candle no mensal desde 2021. É o que eu reportei ali na análise da BTC. Não é só a BTC que está promovendo um fechamento de candle mensal espetacular. Muitas altcoins agora estão desenhando candles no mensal espetaculares, indicando uma forte reversão de tendência. E a primeira negociação de um jogador de futebol em cripto, a transferência do meio-campista Giuliano Galopo, do Clube Atlético Banfield da Argentina, para o São Paulo Futebol Clube, foi ultimada pagando-se 6 milhões de dólares em stablecoins, a USDC, o SDC. Enfim, é o novo normal, vamos colocar assim. O futuro do mundo cripto é justamente permitir a circulação de riqueza nas redes. No caso da Argentina, isso tudo é mais dramático, porque há uma crise econômica brutal naquele país. E, enfim, as stablecoins passaram a ser moeda corrente, principalmente na negociação de imóveis, e está virando uma maneira segura de se alocar ativos criptos para os argentinos, que veem no sistema bancário uma possibilidade até de confisco. E agora a inteligência britânica dá conta de que uma ameaça nuclear muito maior do que na Guerra Fria está se desdobrando. O Conselho de Segurança Nacional do Reino Unido está alertando que o mundo está caminhando a passos largos para um potencial conflito nuclear. Agora a Gazprom, a estatal do gás natural russa, continua apertando e criando desafios para retomar o fluxo normal de escoamento de gás natural para a Europa anglo-saxônica, principalmente Polônia, Alemanha e Bélgica, e norte da França também, e Dinamarca. E o Nord Stream 1 está com 20% da capacidade, e agora há uma pressão brutal para que o Canadá, a União Europeia e Reino Unido criem condições para a manutenção das turbinas, já que o Kremlin enviou a turbina que promoveu esse dumping no fornecimento do gás no Nord Stream 1, ele enviou para o Canadá, sabendo que no retorno do artefato ele iria enfrentar toda a maratona de embargos que a zona do euro e os Estados Unidos promoveram contra a Rússia. E num imbróglio burocrático bizarro, o artefato, no caso a turbina, chegou atrasada, faltando peça. É óbvio que o Kremlin enviou a turbina para manutenção para o Canadá, justamente para que o Ocidente testasse o próprio veneno. É o Kremlin jogando o jogo sujo da geopolítica internacional. Essa turbina sempre foi objeto de manutenção no leste europeu, mas agora eles mandaram para o Canadá, justamente porque no retorno iria enfrentar sérios desafios em termos de superação desses embargos impostos contra a Rússia. E agora a China inicia exercícios militares próximos à ilha de Taiwan, no mesmo momento em que a Nancy Pelosi segue viajando em direção à Ásia e provavelmente vai visitar Taiwan. Os chineses já avisaram que essa visita de Estado da presidente da Câmara Federal norte-americana é uma afronta à soberania chinesa. Aqui está o avião aqui no flight tracking aqui nesse site em que se é possível rastrear os voos internacionais de qualquer origem. Enfim, aqui ela segue viajando em direção à Ásia e os militares, o alto comando militar chinês dá conta de que essa visita da Nancy Pelosi à Ásia pode redundar em sérias consequências em termos de tensão geopolítica. Não sei como exatamente isso vai se desdobrar. O fato é que a Nancy Pelosi segue em direção à Ásia e a gente espera que ela não visite a ilha de Taiwan para não promover eventualmente até
a concretização de algo mais sério. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A BTC segue resiliente, caminhando em direção ao nosso próximo alvo, que é aqui entre 28 e 30 mil dólares. É provável que aqui a gente inicie uma onda 2, para depois de uma onda 3 buscar o patamar da VWAP anual, que segue ali entre 32 e 33 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. O mundo tá pirado, a BTC segue resiliente diante dessa hecatombe geopolítica financeira internacional. Vamos ver como futuros de Nasdaq e Dow Jones vão abrir no final do domingo, mas eu creio que a BTC tá muito descolada dessa shit coisa em que tá virada a Nasdaq. Aquele dia que a Nasdaq caía -2 e alguma coisa, a BTC caindo -1 e pouquinho, foi icônico. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.